Olha só, nós estamos com quilos de perguntas, nós vamos responder todo mundo, ok? Deixa eu começar uma aqui. Márcio Dumas, sabe quem que a gente recebeu agora? Do nosso presidente, Luiz Cláudio Alemã, presidente da Comissão Nacional de Direito e TI do Conselho Federal. Ou seja, ele está nos assistindo, presidente, nosso abraço. Ele está falando aqui do Fred, se você por acaso sabe... Espera aí. Você conhece a existência de filtro em gabinetes para distribuir os processos aos assessores por CPF, por lotação, tipo de servidor? Isso foi o Fred, nosso colega advogado da Comissão de TI de Pernambuco, que está querendo saber se você já ouviu falar nisso. Essa questão desses filtros aqui, realmente eu não tive conhecimento, até me comprometo a dar uma olhadinha, né? O que exatamente é isso aqui, ver como é que é feita a distribuição, né, desses processos. O que eu entendi aqui é o seguinte: assim como a gente consegue pesquisar algumas coisas lá, por exemplo, por data de nascimento, todas essas informações que nós cadastramos aqui, e aquelas, inclusive, que foi comentado que não são obrigatórias, elas podem ser objeto de filtro. Eu posso tirar uma relação de todos os processos das partes que comecem com a letra A, que tenham o assunto não sei o quê, com o CPF não sei o quê, por exemplo. Isso é possível, sim. Eu não saberia dizer se realmente essa funcionalidade existe. Me comprometo a dar uma olhadinha lá com o pessoal do TRT, para dar uma olhada no gabinete, no tal do EGAB, que é o gabinete do juiz, quais são as funcionalidades de pesquisa que existem no PJE. Eu quero que vocês saibam que nós temos um oráculo, nós contávamos com oráculo. Você viu quantas dúvidas vocês têm? Nós também temos. Esse PJE foi feito em gabinete, sem ouvir advogado. O nome de advogado agora no sistema é usuário externo. Tá? E pode ter certeza que um e-mail aqui também de uma colega dizendo que a OAB não faz nada. Nossa, estou tão cansada de fazer tanto pela OAB. Só que não nos cabe, quem decide é o CNJ. E o CNJ, ele está, para nós advogados, ele está assim. E nós tentamos lá todos os dias. Só um comentário, essa questão da possibilidade da intervenção da OAB no desenvolvimento de sistemas é uma questão delicada porque decorre da lei. A Lei 11.419 diz que quem desenvolve o sistema são os tribunais, são os órgãos do Poder Judiciário, não é órgãos do Poder Judiciário e a OAB, por exemplo. São os órgãos do Poder Judiciário. E quem regulamenta o uso também, está escrito na lei que são os órgãos do Poder Judiciário. Então, eles têm o campo, a bola, o jogo de camisa, está tudo com eles por definição legal, né? Então, essa é uma questão que tem que ser trabalhada ainda. Vocês podem ter certeza, colegas, que nós trabalhamos e muito. Ontem eu estava conversando com o Márcio, 90% do nosso tempo útil como advogado é trabalhar para a OAB. Vamos lá. Perguntas técnicas de toda a ordem, vou falar o nome aqui. Pergunta técnica é aqui embaixo, na central de peticionamento. Doutora Roberta, Célia, Marcelo, Roberto de Oliveira, José Silva Filho, doutor Gustavo Damasio e Odara. Cada um tem um tipo de pergunta técnica. PIN, PUC, computador, como instala. Toda a OAB aqui embaixo, na central de peticionamento, tem um serviço completo para vocês. Basta que o advogado... Agora mesmo eu fui lá levar o desembargador para conhecer. Tinham vários colegas com a torre, com o seu notebook, qual é a versão do Java. Então, essa questão técnica que é tão importante, vocês, por favor, procurem os colegas que eu falei aqui embaixo. Tá? Porque aqui no primeiro andar, no térreo, existe uma central de peticionamento. O colega que quiser peticionar e tiver com problemas ou dúvidas, vem que a gente peticiona.
Se o colega quiser, já souber peticionar, esteja aqui de repente, sem o seu computador, vem aqui que você peticiona. E quem tiver dúvida da instalação dos programas, vem aqui, traz um pendrive, traz o seu equipamento, que a OAB presta todo o serviço, ok? Agora, espera aí, vou te dar só para você tomar o seu suquinho aqui, ó. Calendário de disponibilidade, doutora Roberta. Essa aula estará gravada, será disponibilizada no site para acesso posterior. Independentemente disso, temos outras aulas gravadas, todas separadas por tema. Se quiser saber só a certificação digital, você não tem que assistir a aula toda. Tá? Não deixem de acessar, gente. Processo eletrônico, informação é poder. Painel FIC Digital está lá há 3 anos. O advogado tem que acordar de manhã e entrar no painel. Todas as resoluções do TRT estão publicadas e nós publicamos também roteiro de cada resolução. Tá? Então, a doutora Roberta quer saber como é o calendário de disponibilidade sobre contagem de prazo. A advogado tem que saber de cor e salteado a lei do processo eletrônico e a resolução 94. Isso está tudo lá no site da OAB, com o roteiro que nós preparamos para vocês. Ou seja, o advogado tem que saber qual é o prazo que ele tem, quanto tempo o sistema fica fora de ar, que foi o que o doutor Alexandre falou no início da aula, para devolução dos prazos. 60 minutos me chama direto ou não, ok? Vai ser, volta o seu prazo. O calendário em disponibilidade, obrigação da resolução 94. Gente, é óbvio que o registro no calendário de disponibilidade é a destempo, ele é posterior. Né? Então, não deixem para a última hora para cumprir prazo. Que se você tiver que peticionar no último minuto do último dia, o Murphy vai sair do armário, o sistema vai dar pau, o seu computador, a sua internet vai cair. Então, não deixem isso, tá, doutora? Então, depois foi o que nós mostramos para vocês. Entrou lá, está fora do ar? Tá. Deixa eu ver o calendário. Foi marcado que estava fora do ar? Foi. Lembra que o professor Alexandre mostrou a certidão de disponibilidade? Com aquela certidão que ninguém vai imprimir, óbvio que o processo é eletrônico, você junta na sua petição como anexo e mostra para a excelência, sua excelência, de que estava fora do ar. Luciana, vem cá, várias perguntas, essa daí você já vai olhando. Boa tarde, pessoal. Voltei. Só esclarecendo aqui, recebemos algumas perguntas relacionadas ao PJE do TJ. E nós não responderemos, acho que assim, espero que quem fez não se sinta preterido, mas porque o objeto da aula é o PJE do TRT. Então, por isso, nós não responderemos. Mas alguma dúvida que algum colega tenha, pode nos procurar ali no final, que, na medida do possível, a gente vai responder. E no site, no painel FIC Digital, tem as aulas que falam do PJE no Tribunal de Justiça, tá bom? Estou aqui com uma pergunta de alguém que não se identificou, mas está questionando se, pelo fato da aula estar sendo transmitida pela internet e gravada, se vai poder ser acessada depois. Sim, todas as aulas que a OAB-RJ promove, né, nesse ciclo um pouco maior, são transmitidas pela internet, ficam lá, quem quiser assistir para fixar os conceitos, é só acessar conforme a conveniência. Tem uma outra pergunta aqui também não identificada, é o seguinte: no caso de desistência do autor, qual o procedimento? E na hipótese de fatos supervenientes, como deve proceder o advogado? Na verdade, aqui a gente não pode afastar o seguinte: o processo é eletrônico, mas os códigos que regulam são os mesmos. Então, como é que a gente vai proceder? O advogado desistiu, vai peticionar, requerendo a desistência. Ocorreu um fato superveniente, vai peticionar informando esse fato. A gente não precisa afastar o processo físico da realidade virtual. Os conceitos são os mesmos. O advogado não vai mudar a forma de atuar, tá bom? O doutor Adão está questionando aqui
pedindo uma explicação na prática sobre o processo híbrido. É importante destacar o seguinte, na Justiça do Trabalho não há processo híbrido. Começou físico, termina físico. Começou virtual, termina virtual. E tem um outro questionamento aqui do Dr. Ribamar Campos, que eu gostaria de pedi-lo a gentileza de nos procurar aqui no final, que são umas questões um pouco mais conceituais, e aí a gente gostaria de discutir isso diretamente com ele, mas tranquilo, e aí nós ficamos à disposição. Tá bom? Obrigada, boa tarde. Dr. Carlos Maial. Quem não tiver habilitado no processo, mas como procurador, consegue peticionar no processo? Como? Como a gente falou, tem que pedir habilitação nos autos, né? Para habilitação no polo ativo, você pode requerer que todos da procuração entrem simultaneamente. Já no polo passivo, não. A gente tem que habilitar um de cada vez. Então, para poder peticionar, tem que estar habilitado. Isso realmente... Isso. Se não tiver nenhum advogado anteriormente, quando você pedir habilitação, já vai ser deferido automaticamente, como a gente viu. Quer dizer, se não tiver nenhum advogado, você vai ser habilitado automaticamente. Quando tem advogado anterior, às vezes a habilitação não é automática, vale às vezes dar um pulinho na vara para agilizar essa troca. Tem que fazer habilitação. Vai ter que diligenciar. Se não tiver nenhum advogado, você vai conseguir entrar automaticamente. É outra forma também. Ou habilitação ou peticionamento avulso. Sim, mas o peticionamento avulso é um quebra-galho. Você vai ter que se habilitar posteriormente. É só para você cumprir um prazo. Vamos supor, eles estão... teu prazo é amanhã e, por acaso, a vara está demorando a atender, você pode entrar sem poderes, uma petição avulsa de quem não está habilitado, mas depois você vai ter que ir lá chatear a vara. Olha, precisou me habilitar, tinha um advogado antes, não foi automático? Vocês precisam terminar esse processo, substituir. Não, tem que estar habilitado. Tem que estar habilitado. A gente diz o seguinte, olha, o processo eletrônico, na verdade a gente poderia até chamar de procedimento eletrônico, tem 4 pressupostos processuais. Primeiro, você tem que ter certificação digital. Segundo, você tem que se cadastrar perante os sistemas de cada tribunal. Terceiro, você tem que ter uma procuração, isso não mudou do processo papel para hoje. E quarto, você tem que estar habilitado nos autos. Só você estar cadastrado no PJE não faz com que você veja aquele processo, não vai estar no seu portal. E a gente está comunicando, é diferente a habilitação do polo ativo e polo passivo. No polo ativo, você pode pedir em lote. Todos que estão na procuração devem ser habilitados. Já no polo passivo, é um por um. Quem está solicitando a habilitação vai ser habilitado ele. Como a gente viu até com o professor Márcio Dumas, quer dizer, eu posso também pedir para outros serem habilitados, mas não será automático dos demais. Então, nessa hipótese, alguém já entrou automaticamente, pediu para você ser habilitado, não foi a tempo, você pode até fazer o peticionamento avulso para poder cumprir o prazo. Mas você tem que diligenciar na vara para que faça a habilitação finalmente. Pode restringir via petição. Você pode peticionar pedindo para que você tem 10 habilitados, mas que só 2 têm poder de confirmar a intimação, por exemplo. Tá? Então, a lupa vermelha vai ficar só para esses que têm poder, mas tem uma coisa que tem que ser diligenciado na vara. Isso não é automático no sistema. Você vai pedir e eles vão deferir lá. Então, você pede para o estagiário, dá um pulinho lá e vê se eles já fizeram essa restrição. Mas pode. Depois a gente... Eu vou te responder aqui, porque a gente está com uma lista de coisas e está online, tá? Vem cá que eu falo com a senhora aqui. Então, as perguntas de habilitação são bem parecidas. Por exemplo, outra pergunta aqui do doutor André Carvalho. Posso habilitar advogado a qualquer tempo? Sim, pode. E a gente já vê a diferença. No polo ativo, eu posso entrar em lote, no polo passivo, um por um, mas a qualquer tempo nós podemos habilitar um novo advogado, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Ok?
Tem uma porção sobre habilitação aqui. Existe a possibilidade de inserir documentos antes de colocarmos a defesa para agilizar quando a defesa ainda não está pronta, como acontece com a inicial? Você pode não ter terminado o peticionamento, ir para outra aba, botar os anexos e depois terminar a petição. Agora, fica claro o seguinte, não pode ter uma petição que só tem anexos em PDF. Se não tiver nada no corpo do PJE, vai ser julgado extinta. Tá? Vai ser julgado deserto, porque os anexos são acessórios que vão seguir um principal. Se não tiver nada no corpo, não há principal, não há petição. Tá? Você pode, assim, no teu modo de trabalhar, você começou a petição, ainda não terminou ela, salva o rascunho, quer adicionar o anexo, sem problema. Só um detalhe, tá, gente? Olha só, na petição inicial nós temos 3 momentos. Nós vamos salvar o rascunho, podemos assinar, porque vai ter o terceiro momento que eu protocolar. Enquanto eu não protocolar, eu tenho o direito de me arrepender, clicar na lixeira, jogar fora aquela petição inicial. Foi assinada, mas não foi protocolada. Em todas as demais petições, não temos esse direito de arrependimento. Vamos salvar o rascunho para não perder, uma vez que nós assinemos, já está transmitida. Então, por exemplo, um erro que é super comum, é um clássico, é você assinar a contestação antes de incluir os anexos. Então, não façam isso. Contestação, bota os anexos, só depois você assina. Agora, se por acaso cometeu esse erro de assinar sem transmitir os anexos, você vai fazer o quê? Vai emendar aquela contestação e justificar, olha, foi um erro, eu transmiti, e agora eu estou emendando a contestação, anexando, colocando os anexos, incluindo os anexos, ok? Isso. Se não tem certificado digital, ele não participa do portal. Ele tem poderes de subestabelecimento super reduzidos só para comparecer em audiência com a parte. Ele não vai... Porque, olha só, uma outra coisa que tem uma pergunta aqui, já estou adiantando. Contestação tem que ser transmitida até 1 hora antes da audiência. Por quê? Porque as audiências não são feitas no sistema PJE. São feitas num sistema que não depende da internet, chamado Audi, tá? Que você baixa do PJE para o Audi. Então, tem que ser transmitido em até 1 hora antes da contestação. Ah, eu tenho um notebook com 3G, vou chegar na audiência e transmitir na hora. Não pode, porque não é feito naquele sistema que você vai transmitir na hora, o PJE. Ele tem que ser até 1 hora antes para o PJE, para eles terem esse tempo de baixar para o Audi, que a audiência será feita no Audi. Ok? Vamos seguir aqui, ó, essa sistemática de responder as perguntas aqui. Quer responder um pouquinho aí, Alexandre? Tem um monte aqui. Então responde umas 2, 3, depois eu volto aqui. 2, 3 não, se deu mal, vou responder tudo aqui. Ó. Perdeu. Doutora Rosilda, o processo eletrônico, essa pergunta, as perguntas que as pessoas fazem, vamos prestar atenção, porque tem perguntas aqui bem interessantes. Estou escutando o pessoal conversar, deem uma atenção para a pergunta do colega, porque tem muitas perguntas interessantes aqui. Até algumas a gente separou, como a colega acabou de falar, para a gente conversar aqui do lado, porque são perguntas que acabam se tornando sugestões, que a gente pode levar para o tribunal. E, às vezes, na resposta de uma pergunta, você pensa alguma coisa melhor, e também e você pode criar uma questão interessante. A doutora Rosilda pergunta, ou comenta, o processo eletrônico do TRT1, no processo eletrônico do TRT1, as folhas não são numeradas. Por quê? Doutora Rosilda, todas as minhas folhas são numeradas. Eu, quando acesso, eu vejo lá embaixo no rodapé o númerozinho 1, 2, 3, 4, 5. Se na sua não está aparecendo, tem alguma coisa muito estranha, porque tudo é PDF, você vai estar visualizando com aquele programa Acrobat Reader. Então, pode ser algum problema no seu equipamento. Verifica com cuidado se lá no pé da página não tem realmente uma numeração. Se isso está acontecendo, verifica a versão de Acrobat Reader, verifica o computador, porque pode ser um problema no equipamento. Agora, e a doutora continua, em todos os outros tribunais são numerados. Então, por que o destaque nessa pergunta aqui? Porque pode ser que esteja acontecendo algum problema no seu equipamento na leitura. Traga depois isso, abra aqui com a gente, com o pessoal da técnica lá no térreo, porque às vezes pode ser um problema lá no seu equipamento. Porque se acontecer aqui também, é interessante a gente notificar o tribunal. Está com algum problema, é alguma discriminação com a doutora Rosilda, porque no dela não aparece. Então, existem coisas que podem estar acontecendo que, na maioria dos casos, na maioria das pessoas, não elucida, né? A Renata pergunta, a doutora Renata pergunta, é possível excluir um anexo? Sim e não. Sim,
Se eu ainda não enviei para o tribunal, está ali na minha tela, eu estou preparando, e esse anexo está ruim, não gostei, jogo fora. Agora, se eu já mandei a petição e ela chegou no tribunal, eu não posso excluir o anexo. Eu posso pedir, peticionar ao juiz, magnâmico, me desculpe, errei, não é isso, o anexo está errado, por favor, retire. E aí o juiz vai dar um andamento, vai dar uma sentença, vai dar uma notificação para aquilo ser retirado do processo. Doutor Roberto, no caso de recurso, como peticionar se o PJE da primeira instância é diferente do PJE da segunda instância? É aquela história, se eu entrar com recurso, é o juízo de admissibilidade do magistrado, o processo vai subir. E eu vou continuar acompanhando ele, os trâmites pelo push. Agora, se eu vou contrarrazoar, se eu vou criar qualquer caso, desculpe o comentário, qualquer caso, na segunda instância, aí eu tenho que me habilitar, aí sim que eu vou ver os autos. Eu vou ter acesso aos autos. Doutora Simone, o processo está protocolado, porém não tem data de audiência. O que pode ter acontecido? É mais uma daquelas questões interessantes, porque toda vez que eu protocolei, apareceu lá a data. Então, se não apareceu a audiência até agora, tem alguma coisa esquisita. Traz depois para a gente o número do processo, que a gente vai verificar junto ao tribunal, porque a prática é, dei o enter, já está lá a data, tudo bonitinho. Tem a distribuição e a data. Se não apareceu até agora, será que está faltando alguma parte, algum anexo? Será que na hora de transmitir deu algum problema de transmissão? Será que o sistema do tribunal saiu para tomar um café e não voltou e esqueceu de marcar? Isso é uma questão técnica, então é interessante, traga depois, doutora Simone, o número desse processo, e aí a gente tem aqueles e-mails que a gente apresenta aqui. Entre em contato, é aquela história. A nossa ideia é brigar com vocês para solucionar problema. Isso não é o normal, não ter a data da audiência. Doutora Paula, com o sistema do PJE, como fica a figura do estagiário? É a primeira pergunta. Eu falo, a figura do estagiário nas minhas aulas, eu comento, fica maravilhosa. Por quê? O que o pobre coitado do estagiário fazia no escritório? Carga de processo. O pobre coitado, no dia de chuva, tinha que ir lá trazer aqueles 10 toneladas de volume. Como é que fica o estagiário? Acesso do escritório. Baixa o que tiver que baixar e verifica tudo ali. Como incluir no sistema provas produzidas em vídeo? Terminando do estagiário. Não existe ainda um token para estagiário. Então, o que deveria acontecer? Habilitar esse estagiário para ele receber simplesmente o acompanhamento. Ele pode acessar o PJE, existe um estudo, né, João, de ter um certificado para o estagiário praticar todos os atos, menos a assinatura digital, porque ele só poderia assinar se for em paralelo com um advogado, isso está sendo feito um estudo. Então, hoje, o que o estagiário pode fazer? Ele pode acompanhar pelo push, ele pode sentar ao lado do advogado que colocou o seu token, mas não falou a sua senha, e fazer os trâmites que deveria fazer. E com relação às provas produzidas em vídeo, a gente tem a ideia, nós temos a ideia, o tribunal está estudando uma forma de legalizar isso. Porque todo mundo sabe, a gente vê pela internet um monte de vídeo montado. Qual é a validade jurídica que eu vou dar para um determinado vídeo? Como é que eu vou garantir que aquilo é realmente um vídeo correto, seguro, se está realmente acontecendo isso? Então, vai ser criado um aplicativo, isso está em estudo, para que dê a validade. Aquele aplicativo vai entrar num celular, num tablet, não sei, numa filmadora, vai dar uma garantia jurídica. Porque a gente sabe, tem Photoshop e faz de tudo na fotografia, tem programas de edição de vídeo que faz de tudo. Então, eu preciso de um complemento, de um aplicativo para dar uma validade jurídica àquele vídeo. Agora, qual vai ser? Quem vai ser? Viu? Se deu mal, me passou, já era. Tem 3, então tem mais 3. Mas, gente, olha só, a gente está com tanta pergunta que a gente só pensou mais algumas poucas e vamos responder pessoalmente as demais para viabilizar o evento, tá? Vamos lá. Ana F. Rodrigues. Posso enviar a contestação um dia antes da audiência, sem que a parte tome conhecimento da mesma até a hora da audiência? Sim, e deve ser feito dessa forma. Existe o botão sigilo, que a gente viu que, se for na petição, vai também
ser aplicada a todos os documentos, o oposto não, se for só para um determinado documento. É um atestado de saúde que diz que o cara tem uma doença sexualmente transmissível, alguma coisa assim. Na verdade, essa questão do sigilo não é nenhuma dica, é uma obrigação que a gente sempre transmita a contestação em sigilo, tá? Para que a outra parte não consiga, fazendo a pesquisa pela nossa OAB, antes da audiência, saber do que vai tratar a nossa estratégia. Agora, o problema do sigilo é que o sigilo só é visto pelo juiz, pelo magistrado, nem o serventuário vai ver. Então, o que a gente dá uma dica é o seguinte, só a peça que precisa ter sigilo, no caso a contestação, vai ter que ser coberta pelo sigilo. Fazemos uma outra petição para poder autuar o processo, botando a procuração, atos constitutivos, cartas de preposição, porque se ficar tudo sob sigilo, o pessoal da vara não vai pegar esse material, vai ficar parado com o magistrado. Então, a dica é essa. Faz uma parte para o processo andar para autuar sem sigilo e uma parte coberta para o sigilo só para o magistrado, só na contestação. Ok? Bom, depois que um advogado se habilitar, quando receber inicial, outro advogado não habilitado, mas também procurador, poderá contestar a causa? Se não tiver habilitado, não. Né? Até na prática a gente está vendo uma questão que, quando uma pessoa atravessa a contestação, aquilo é encarado pela serventia como um pedido de habilitação e está fazendo, às vezes, da habilitação também. Tá? Qual o tamanho dos arquivos a serem anexados e, no caso de exceder esse tamanho? Essa é uma pergunta muito interessante pelo seguinte, o tribunal botou um limite de 1,5 megabytes. Esse número não é um número inteiro, isso é um log, então não façam nunca na conta, nunca 1,5, porque quando você vê lá 1,5 já está 1512 e não vai passar. Então a dica é fazer sempre um pouquinho abaixo, 1,4 ou 1 mega para ter muita folga. E aí a pergunta é a seguinte, por exemplo, temos uma trava na questão da resolução que é 300 dpi. Tá? Se eu tenho que fazer um escaneamento que seja muito definido acima do limite, tá? Ou eu tenho um arquivo que, um documento que ele não possa ser digitalizado, por exemplo, eu tenho um EPI, um capacete, ou tenho um macacão que não pode ser digitalizado, a lei do processo eletrônico diz o seguinte, vamos acautelar essa prova na vara, em até 10 dias do peticionamento, vamos receber uma certidão, tá? Que aquela prova não é passível de ser digitalizada, nem ser transmitida, está acima do limite, ou a natureza dela não permite a digitalização. Você tem lá um macacão enorme, você vai fazer um santo sudário enorme, digitalizado? Não é isso. Acautela na vara essas provas, ok? Bom, também aqui, ó. Qualquer advogado que está na procuração pode assinar digitalmente um documento ou somente o advogado que foi habilitado no processo? Olha, qualquer advogado que está na procuração só pode assinar digitalmente se tiver um certificado digital e esteja habilitado e esteja dentro da procuração. Tá? Assinatura eletrônica é o teu login e senha para entrar no Hotmail. A assinatura digital é a assinatura com certificado digital ICP Brasil, que é um arquivo que é inserido dentro do documento, altera aquele documento original. Ok? Então, as demais a gente vai responder pessoalmente ali no cantinho. Olha só, vou explicar só uma coisa para vocês. Nós estamos com um volume muito grande de perguntas. Todas serão respondidas, mas agora nós vamos agradecer, vamos desconectar no link, agradecer aos nossos colegas que estão nos assistindo no Brasil inteiro, nosso presidente alemão também.